Agora nós temos aqui o caminho que nós pretendemos seguir no nosso curso. E esse caminho ele vai ter quatro áreas, grandes áreas, nas quais nós vamos trafegar. Né? Essas quatro grandes áreas são a matemática, a física, nós vamos passar também pela computação, especificamente aqui na parte de programação, e na parte aqui que seria de engenharias, né, especificamente, mas de forma geral na parte de tecnologia. Né? Então, por quê? O fundamento para a gente conseguir realizar os cálculos de espectro são matemáticos. Né? Porque o cálculo, o espectro em si, ele se aplica a qualquer tipo de sinal, inclusive qualquer tipo de variável independente. Não precisa ser necessariamente o tempo. E aí é um pouco diferente a interpretação, caso a variável, assim, fisicamente, a interpretação do que é o cálculo obtido, o que é a frequência, já que não tem tempo, é um pouco distinta, mas o significado do cálculo é o mesmo. Significa que a variável independente, antes de ser o tempo ou qualquer coisa, é a princípio um número. Né? Então a gente está aqui no domínio da matemática. E nós comentamos que a quantidade de cálculos é enorme, certo? E eu falei especificamente, eu não lembro se eu falei, mas nós vamos fazer muitas multiplicações e somas. Ou seja, são cálculos relativamente simples. Né? E a grande quantidade de somas que nós vamos fazer, não é possível escrever cada parcela individualmente. Mas existe uma regra de formação nessas parcelas e o nome da realização de uma grande quantidade de somas é realizar um somatório, certo? Então o que nós vamos fazer é usar essa notação que emprega a letra sigma, né? A letra sigma tem o som de S no grego para representar a soma, certo? Nós vamos rever isso aqui. É possível que se você já viu soma de PA ou soma de PG, você já tenha visto esse símbolo, né, na matemática. E esses nossos somatórios eles vão ter parcelas que vão ter funções trigonométricas, certo? Então nós vamos ver as funções periódicas em geral, em particular as trigonométricas, seno e cosseno. Vamos precisar empregá-las, certo? E nós sabemos que essas funções elas já entram na física. Quando eu tenho um movimento circular uniforme e olho apenas a componente horizontal ou vertical desse movimento, eu vejo que o movimento chamado pela componente horizontal ou vertical é chamado de movimento harmônico simples, né? MHS. Que descrito matematicamente ele é descrito matematicamente por meio de uma função trigonométrica aqui, né? No caso eu botei aqui o cosseno, né? Mas poderia ser cosseno ou seno, né? Então esse formato de cosseno de ômega t mais φ0, que é descrever o movimento oscilatório, né, por meio de uma amplitude, frequência e fase, é o caso mais puro de uma oscilação. Ele vai ser uma parte da forma que nós vamos tentar descrever qualquer sinal, certo? Ou seja, como sendo um composto por vários MHS. Então, por isso que aqueles que tiverem domínio bom do movimento harmônico simples vão ter mais facilidade em compreender as contas que nós estamos fazendo. Né? Ainda na física, as ondas, a acústica e o som, eles já entram no âmbito aqui das aplicações, né? E não da ferramenta de análise de espectro especificamente. Né? Em particular, quando eu junto aqui as questões de acústica e som e do movimento harmônico simples, eu posso tentar estudar aqui a formação do som por meio de harmônicos, né? O que em muitos livros aí de física básica é chamado de estudo do timbre. Né? E aí, se eu pegar aqui o movimento harmônico simples, pegar as funções trigonométricas e somatórios,
e eu tiver aqui já a noção de grandezas amostradas, e aí eu ponho aqui especificamente grandezas amostradas e variáveis, né, com outras grandezas, ou seja, é uma grandeza que é dependente, né? Eu vou ser capaz aqui de elaborar uma série de Fourier de tempo discreto. Então esse tempo discreto aqui nós vamos estudar com mais calma, mas já diz respeito do fato de que as grandezas serão amostradas, certo? E a gente já está entrando aqui no âmbito de novidades, certo? Então como é que eu distingui aqui o que são as novidades do que o aluno de ensino médio tipicamente deverá ver no seu curso? Eu pus em letras comuns aqui o que está no currículo comum da maior parte das instituições de ensino médio e pus aqui em itálico aquilo que nós vamos ver em especial nos cursos, no nosso curso aqui. Tá? Então, se eu pego grandezas e amostro, a gente chega aqui na noção de sinais, certo? Que é aquilo que está armazenado no computador, são sinais. Em particular, o sinal de som, nós vamos chamar de sinal de áudio. Né? E esses sinais eles vão estar registrados eletronicamente no computador. Certo? E aí, se eu pego esse registro eletrônico, se eu sei obter a série de Fourier, eu posso empregar matrizes para expressar de uma forma mais fácil de fazer a conta no computador dessa série. Tá? E aí, juntando as ferramentas de computação, né, em particular aqui cálculos repetitivos, né, no caso nós vamos fazer multiplicações de matrizes, que se as matrizes forem muito grandes, né, vocês já devem saber que uma multiplicação de matriz é a soma das multiplicações dos elementos das linhas pelas colunas. Né? Então dá uma grande quantidade de contas e esses cálculos repetitivos de operação de matriz serão feitos pelo computador por meio de programação. Né? E também vamos usar as ferramentas gráficas disponíveis aí no Python para observar o espectro de frequências. Né? Então, juntando tudo isso aqui, a série de Fourier vai ser calculada por meio de cálculos repetitivos e vai ser apresentada usando ferramentas gráficas para que a gente possa ver o espectro de frequências de um sinal. Certo? Em especial desse sinal que nós registramos de forma eletrônica. Tá? Pode ser um sinal de áudio ou pode ser um sinal de outras naturezas, desde que a gente tenha conseguido armazená-lo no computador. Né? Eu estou considerando aqui que para esse curso não ser um curso muito complicado, muito pesado, que o aluno já teve no ensino médio, né, algumas noções de programação. Né? Então eu estou colocando aqui que as noções de declarações de controle de fluxo, né, é um nome bonito para os comandos que, se você já programou alguma vez, você deve ter conhecido, que são for, if, while, else. Né? São chamadas de declaração de controle de fluxo, né? E os tipos numéricos e caracteres, né, que é a forma como estão registrados na forma digital informações dentro do computador. Né? Então, tipos numéricos, se é inteiro, se é um número com vírgula, né, que tipicamente é chamado de um número no formato de ponto flutuante, e os caracteres, que são as letras e caractere, espaço, etc. Né? Eu estou considerando que você já tem conhecimento disso aqui. Embora, se você não tiver, é possível que com os exemplos do curso você compreenda, porque os nossos programas eles não vão ser tão extensos e tão complicados. Né? Então esse é o caminho que nós pretendemos seguir no curso. Né? Lembrando que nossa intenção é fazer um pequeno projeto ao fim do curso, e possivelmente esse pequeno projeto ele vai adentrar aqui na área aqui de engenharia e tecnologia. Né? Então ele vai ser aplicado com alguma finalidade aí mais associada à parte tecnológica. Então é isso, nós vamos ver agora, para concluir essa parte introdutória, algumas das consequências desse caminho aqui no próximo vídeo. Então, até a próxima.